Yang Shen passou alguns anos hospitalizado e por isso ficou atrasado no seu cultivo. Ele passou a ser visto pelos outros discípulos como um derrotado, até que recebeu o espírito marcial de um antigo dragão demoníaco e desafiou todos. A história começa num dia ensolarado na cidade de Dongtu. Perto de um templo vemos uma menina irritada chamando pelo protagonista Yang Shen. Ela perguntou se ele realmente havia feito um livro com fotos dela e estava vendendo na academia. Nesse momento a menina apontava para a revista onde tinha uma foto dela na capa principal. O protagonista olhando para a garota disse que é porque ela é muito linda e todos querem suas fotografias. A menina respondeu que Shen perde tempo fazendo essas coisas ridículas no lugar de praticar e treinar. Em seguida ela relatou que logo haveria uma avaliação para discípulos internos e Shen será expulso se não passar. O protagonista respondeu despreocupado que a irmã não deveria se preocupar porque ele andou praticando punho onda vigorosa e já tinha dominado, então tem certeza que vai passar na avaliação para discípulo interno. Nesse momento os discípulos que estavam atrás dele começaram a rir e disseram não acreditar. Outro cara comentou que Shen ficou hospitalizado por 3 anos e ainda está na primeira fase do fortalecimento corporal. O terceiro homem disse que o protagonista era tão mau que fez um álbum de fotos sobre sua irmã mais velha. De repente a garota olha para Shen e diz que quer ver se ele realmente dominou o punho vigoroso. O protagonista ficou horrorizado ao ver que sua irmã estava segurando um chicote e disse que não queria machucá-la com a técnica. De repente a menina usando o chicote partiu para o ataque e começou a tentar acertar Shen. O prota viu como ela quebrou o asfalto e pediu para a garota se acalmar. Ele explicou que seu punho é extremamente forte e depois de ativá-lo ele não será capaz de deter. Além disso a força de seu punho é ilimitada e ele não queria machucar a garota. As pessoas que ouviram isso ficaram congeladas e em seguida começaram a rir. Então a irmã logo perguntou se ele tinha acabado de dizer que tinha um espírito de luta e perguntou se o jovem sabia o que isso significava. Shen respondeu que estava ciente disso. O espírito de luta é uma espécie de presente do céu para um cultivador. São raros os cultivadores que possuem um espírito marcial, mas aqueles que conseguem despertar um espírito são considerados como um cultivador celestial. Com o espírito marcial bem cultivado é possível se tornar o mais forte entre o céu e a terra. Também é possível se tornar um deus no futuro. A menina ficou surpresa quando ouviu o quanto o cara sabia. Shen respondeu apontando para si mesmo que com um espírito marcial, ele também é considerado um cultivador celestial. Nesse momento todos começassem a rir novamente e atrás do jovem apareceu outro discípulo da seita. Ele riu e disse que o cara ficou hospitalizado por 3 anos e sua base de cultivo é fraca. Então questionou como Shen ainda ousava se chamar de mestre celestial. O homem acrescentou que ele era apenas uma pessoa terrível e pediu para ele acordar. O protagonista preferiu ficar calado e apenas olhou para ele com desprezo. De repente o cara pediu a Shen que provasse a eles que era um mestre celestial. Em seguida pediu que ele mostrasse a todos o seu espírito de luta. Nesse momento a menina chamou o cara pelo nome de Lia e disse que ele estava exagerando. O homem respondeu à menina como irmã mais velha e disse que ensinaria uma lição ao lixo do Shen. As pessoas que estavam atrás disseram que Lian já estava no auge do segundo estágio do fortalecimento do corpo. Então Shen estava acabado. O outro disse que a culpa era do protagonista por inventar mentiras. De repente Lian correu para atacar nosso herói, mas Shen apenas se levantou e olhou para ele. No momento seguinte atacou Lian e o cara voou vários metros de distância quebrando o asfalto. Nesse momento todos os outros alunos ficaram incrivelmente surpresos percebendo o que tinha acabado de acontecer. O protagonista estava cheio de força e foi capaz de atacar o cara com seu soco mostrando que todos estavam errados. A garota olhou para a energia do herói e viu como ele estava com raiva. Em seguida disse que espera que ele aumente sua base de cultivo o mais rápido possível e volte a ser um discípulo interno. Além disso ela pede que Shen não desperdice seu talento para as artes marciais e se torne um grande taoísta celestial. O protagonista sorriu e agradeceu Li Qing pelo conselho. Os discípulos que antes duvidaram do que ele disse começaram a comentar que Shen realmente tem um espírito marcial. Eles não entendiam como alguém igual a ele poderia realmente despertar o espírito de luta. Nesse momento as meninas que estavam ali perto viram um garoto se aproximando e comentaram como ele era lindo e talentoso. Elas queriam se casar com ele e diziam que esse jovem era o discípulo mais bonito da seita. Nesse momento o cara de quem elas estavam falando correu para os braços do protagonista o chamando de irmão. Nesse templo era normal que todos se chamassem de irmão mesmo sem nenhum vínculo sanguíneo. Os dois se abraçaram e Shen disse que sentiu muita falta de Jian. Os olhos do garoto brilharam.
Enquanto isso, as garotas continuavam dizendo não entender como podia existir uma amizade tão grande entre o pior aluno e o melhor. Realmente Shen era visto como um desastre acadêmico. Nesse momento o herói diz a Jian que se divertiu muito hoje e assustou esse bando de gente com sua força. Shen acrescentou que agora tem a alma de um verdadeiro dragão e até mesmo a irmã Qing se curvou a ele. Ao ouvir isso, Jian perguntou se o protagonista não notou os olhares da irmã Qing para ele. O discípulo acrescentou que se não tivesse chegado a garota teria corrido para os braços de Shen. O protagonista relatou que precisava falar com Mushui. Então Jian lembrou que a mulher ainda não sabia que o protagonista havia despertado seu espírito de luta e pediu que eles fossem contar a ela. Shen respondeu que era necessário ir e contar tudo para a garota na casa do museu. Depois de algum tempo os caras estavam andando perto do portão quando foram parados por alguém. Havia uma garota na frente deles e o protagonista empurrou Jian para falar. O cara se dirigiu à menina como irmã Xi e disse que vieram ver Mushui. Ela perguntou se aconteceu alguma e o protagonista confirmou. Então a garota mandou ele falar, mas Shen disse que estavam procurando Mushui e pediu a garota sair do caminho. Depois de ouvir isso, a menina disse que eles também eram estúpidos além da maneira como se comportam. De repente a garota começou a dizer que Mushui pediu para ela falar ao protagonista que não queria mais ser vista andando com ele. A mulher continuou a dizer que Mushui com toda certeza passará no exame e se tornará uma discípula interna enquanto os garotos não passam de pessoas comuns que vivem em mundos diferentes. Então é melhor não ficar indo atrás dela. Shen, ouvindo isso, disse que era impossível e ele não acreditaria em uma única palavra dela até que ouvisse pessoalmente isso de Mushui. Nesse momento a própria Mushui saiu sem entender o que estava acontecendo aqui. Então um amigo do nosso herói virou para a garota e perguntou o que tudo isso significava e se era verdade. A garota, um pouco constrangida, disse ao protagonista que eles já haviam crescido e agora já não era como antes. Então pediu para a partir daquele momento não chegar mais perto dela. Shen ficou irritado, mas concordou com a garota e ela não esperava que ele aceitasse tão rápido. Depois disso o herói se virou para ir embora e o amigo disse que esperava Mushui não se arrependesse no futuro. Então os dois juntos se afastaram do portão da casa onde Mushui morava e a garota apenas observava. Depois de algum tempo a noite caiu e o protagonista estava sentado na montanha. Jian olhou para Shen tentando descobrir que tipo de pensamentos o cara tinha em sua cabeça. Naquele momento o herói estava cultivando a arte do dragão demoníaco primordial. Mas de repente ele viu algo que chamou sua atenção e tentou entender o que era. Nesse momento o legado do espírito marcial e a arte do antigo dragão demoníaco caiu do céu nas mãos do herói. Ele ficou incrivelmente surpreso por ter se deparado com um artefato tão antigo. Em seguida abriu e percebeu que com sua força atual só poderia praticar o primeiro capítulo, por isso começou a olhar para o livro com muito cuidado. Dizem que você pode subir aos céus com a ajuda do livro. É uma técnica terrível que pode tornar um jovem incrivelmente poderoso. Então ele decidiu experimentá-la agora. Naquele momento seu amigo que estava sentado perto começou a ver faíscas e olhando para frente não conseguia entender o que era. Jian se perguntou se seu irmão sugou todo o poder espiritual neste pátio. Os mestres taoístas são divididos por atributos. A grande maioria dos mestres taoístas tem um atributo. Já mestres com 2 atributos são extremamente raros. Por exemplo, o taoísta do céu ardente só consegue absorver a aura do céu e da terra associada ao fogo, enquanto outros atributos são difíceis de engolir ou mesmo sentir. No momento seguinte, o protagonista, olhando para suas mãos, percebeu que ele era um mestre celestial com todos os atributos. Ele se alegra com isso e levanta suas mãos para cima. Jian, ouvindo as exclamações do seu amigo, perguntou o que aconteceu e por que ele estava tão feliz. O protagonista logo abraçou seu amigo que subiu na rocha e respondeu que agora iria protegê-lo. Jian não entendeu o jovem, então nosso herói pensou consigo mesmo que a capacidade dessa alma marcial de absorver aura era realmente terrível. Em tão pouco tempo a aura de todo o pátio foi absorvida. De repente Shen teve uma ideia e disse a Jian que eles vão subir a montanha. O cara, quando ouviu falar da montanha, ficou surpreso e logo foi arrastado pelo herói. Shen explicou que aqui neste pátio não tem mais energia espiritual. Já na montanha eles vão ter energia em abundância e era um lugar perfeito para cultivar. O protagonista acrescenta que não vai demorar muito para o exame e eles precisam fazer todo o possível para melhorar seu cultivo. Depois que chegou à montanha, o jovem sentou e decidiu cultivar ainda mais sua energia. Então a energia brilhou em torno dele e Jian ficou surpreso com a força da energia do jovem.
O protagonista continuou a cultivar e o amigo perguntou se ele realmente queria se tornar uma besta de cultivo. Jian notou que Shen demorou apenas um dia para avançar para a segunda camada do domínio de fortalecimento corporal, enquanto Jian levou mais de um mês. O amigo entendeu que se isso continuasse o protagonista iria passá-lo, então decidiu cultivar também. Naquele momento o sol já estava se pondo porque os jovens estavam treinando há muito tempo. Jian, sentindo algum tipo de cheiro, abriu os olhos e viu que algo havia acontecido com seu irmão. Então, se aproximando, viu Shen sair de uma estátua. O jovem pediu ao irmão que não o assustasse daquele jeito e logo percebeu que o protagonista avançou para a terceira camada do domínio de fortalecimento corporal. Jian ficou muito surpreso com a forma como ele progrediu. O terceiro nível de fortalecimento é o estágio mais difícil neste reino marcial, durante o qual o corpo é completamente limpo. O amigo lembrou que levou 3 meses para alcançar o que Shen conseguiu em pouco menos de um dia. Neste momento o herói percebeu que eles cultivaram energia e até agora não comeram nada. Em seguida Shen relatou que estava com fome e Jian pediu para ele esperar. O cara saiu fugindo para a floresta e deixou nosso herói sozinho. Alguns minutos depois o cara volta arrastou uma carcaça enorme. Jian diz que o irmão precisava comer bem e por isso ele trouxe um touro gigante forte com cascos de jade. Então eles decidiram que precisavam assar aqui mesmo. Depois de alguns instantes os amigos já estavam devorando a carne. O touro foi girado no espeto de uma fogueira improvisada. Shen estava comendo faminto enquanto Jian continuou assando o touro. Depois de alguns instantes apenas os ossos permaneceu do touro, mas o protagonista admitiu para o amigo que ainda estava com fome e olhou para os ossos à sua frente. Shen sentiu que algo estava errado com ele e Jian rapidamente perguntou ao irmão o que havia acontecido com ele. Jian acreditava que poderia ser por causa de seu espírito marcial. De repente as forças começaram a cultivar por si mesma e o jovem quebrou todas as árvores ao seu redor. Agora ele percebeu que não estava mais com fome. Nesse momento vemos Jian saindo de trás da pedra e ele perguntou-se: Shen estava bem. O cara pensou consigo mesmo que se ele não tivesse corrido mais rápido agora, ele teria perdido seu lindo corpinho. O protagonista olhou para o amigo e flexionou os músculos dizendo que se sente incrível. Jian estava feliz e falou que Shen tinha se tornado mais forte, então pediu ao jovem para testar seus novos poderes. O protagonista, apertando a mão em um punho, decidiu ficar na frente de uma árvore e bateu nela para testar sua força. O herói usou o golpe de um dragão antigo e atingiu a árvore com um soco. Em seguida ele derrubou a árvore e abriu um buraco nela. O amigo viu que o jovem possuía o atributo fogo e naquele momento o verdadeiro propósito do atributo do fogo estava queimando em Shen. O protagonista notou que o Ki do atributo fogo se fundiu com o seu Ki verdadeiro. Ele acredita que é por causa da herança do dragão primordial que agora é capaz de compreender todas as coisas e recriar de forma mais fortalecida. O protagonista pensa consigo mesmo que finalmente terá a reputação que merece. Jian diz que já estava escurecendo e ele já deveria ter voltado, mas o protagonista respondeu que precisava encontrar uma caverna e passar a noite nela para depois continuar seu treinamento. Depois disso os amigos se movem pela floresta para encontrar um lugar para dormir. A lua brilhava sobre eles enquanto caminhavam em uma floresta vazia. Shen parou e foi surpreendido por algo. Jian perguntou o que aconteceu e nesse momento o herói estava olhando através da folhagem. Ele ouviu alguns sons e percebeu que havia tropeçado em um tesouro. À sua frente tinha uma piscina em que uma menina estava tomando banho. Ela não percebeu completamente a presença de outras pessoas e estava calmamente sentada lavando o rosto. Nosso herói a olhou com olhos fascinados. Jian rapidamente se aproximou dele perguntando ao irmão o que ele estava olhando e quando viu a menina quase gritou, mas o protagonista pediu que ele ficasse calado sobre isso e fechou sua boca, mas a menina já tinha olhado para trás e percebeu que alguém estava aqui. Ela virou na direção onde nosso herói e seu irmão estavam sentados. A menina disse que quem estava aqui podia sair. A garota se vestiu rapidamente e ficou irritada por alguém estar de olho nela. De repente ela pegou uma espada e foi em direção aos nossos garotos. A menina estava calma e quem ouviu os passos percebeu que ela estava perto e os caras ficaram com medo de serem descobertos. Mas algo a parou e ela pensou que um terremoto havia acontecido. Em seguida ela correu na outra direção. Jian disse ao protagonista que havia um urso raivoso e eles tinham que correr, mas o herói falou que ainda não tinha visto um urso raivoso e agora queria ir olhar. O amigo respondeu que um urso raivoso adulto geralmente tem a força de um 8º nível. Até ele não conseguia derrotá-lo porque era muito perigoso, mas o protagonista respondeu que a garota foi e eles deveriam ir também. Em seguida os caras correram na mesma direção. Nesse momento a garota já lutava contra o urso.
O protagonista logo reconheceu a garota como Qianling e chamou o amigo para ajudar, mas Jian se aproximou do irmão tentando convencê-lo que o urso raivoso ainda era filhote. Seu poder é equivalente a um cultivador na quinta camada do domínio de fortalecimento corporal. Além disso, muitos pontos necessários foram feridos e o urso não vai demorar muito. Mas Shen entendeu que a garota estava tentando lidar com ele sozinha. De repente ela voou ao redor do urso e o surpreendeu com a espada infligindo feridas dolorosas. O animal tentou pegar a menina e atacá-la, mas ela desferiu o último golpe e o urso foi de base. Então a menina ficou na frente do urso e perguntou se os caras finalmente ousaram sair do esconderijo. Nosso herói chamou a menina pelo nome e disse que foi uma coincidência que eles a encontraram aqui. Ling olhou e perguntou se ele era aquele Shen que todo mundo chamava de lixo. O protagonista ri dizendo que era bom que ela se lembrava do nome dele. Enquanto isso Jian estava ao lado completamente calado, a garota timidamente perguntou se eles tinham acabado de estar perto do lago onde ela estava. Shen, se fazendo de bobo, perguntou de qual lago a garota estava falando e explicou que eles estavam apenas passando quando ouviram um barulho e viram seu espírito de luta heróico. Enquanto isso o amigo estava atrás olhando para Shen e se perguntou como o cara poderia ser tão mentiroso. Nesse momento a menina também não acreditou no nosso herói e perguntou se ele estava dizendo a verdade. Shen reafirmou que era verdade e disse que ela era sua deusa. Ling, ouvindo o prota chamar de deusa, perguntou se não era ele que antigamente se referia a ela como Megera. O protagonista olhou para a garota e ela acrescentou que ele não teria muito tempo de vida se tiver mentido sobre o lago. Depois disso Ling se afastou e o protagonista se perguntou de onde ela tirou a palavra Megera. O amigo decidiu lembrar ao nosso herói que há 3 anos, quando eles entraram pela primeira vez na Academia de Artes Marciais, o protagonista acabou vendo Ling e disse que ela era tão maligna que definitivamente se tornaria uma megera quando crescesse. O herói não se lembrava nitidamente de ter dito isso, mas mesmo assim não esperava que a menina fosse lembrar. Eles ficaram na floresta e discutiram essa situação. Em seguida Jian virou para o amigo e disse que agora o protagonista não acha que ela é uma megera. Então se ele se casar com ela vai deixar o pai muito feliz. Shen respondeu que tinha apenas 15 anos, então não tinha motivo para tanta pressa. O protagonista acrescentou que será capaz de escolher entre todas as belas mulheres do mundo quando receber o status de grande mestre celestial. Jian, ouvindo o amigo, não conseguia acreditar no quão arrogante e orgulhoso ele era. Meio mês depois eles voltaram para o templo. Shen estava zangado e falou que a arte secreta do dragão demoníaco primordial é boa em tudo, mas é um pouco chato suas roupas se destruírem sempre que libera seu poder. Seu fiel amigo, que também estava exausto de treinar, respondeu a Shen para não ficar triste porque essa técnica ajudou o protagonista a avançar até o auge da quinta camada do domínio fortalecimento corporal em apenas 15 dias, algo que já é muito rápido e incrível. Shen sorriu e disse que era verdade. Jian falou que agora era necessário se apressar porque hoje as regras do exame para se tornar um estudante interno da academia serão anunciadas. Shen notou que precisava trocar de roupa o mais rápido possível porque estava em um estado inadequado. Suas roupas estavam rasgadas. Depois de algum tempo já tinha muitas pessoas na área do pátio central da academia. Uma menina estava de pé perto do portão lendo seu livro. Então nosso herói entrou com seu amigo e todos perguntavam se ele realmente é um mestre celestial. Ninguém podia entender como esse perdedor despertou seu espírito de luta se não se desenvolveu por 3 anos. Eles disseram que seria engraçado se o protagonista não pudesse se juntar aos discípulos internos. Enquanto todos os alunos estavam discutindo, Shen calmamente caminhou para seu lugar com seu amigo. Em seguida nosso herói se aproximou de Qing e cumprimentou a menina. Ela apenas olhou com uma careta. Shen tentou acalmar a situação e disse que a menina estava muito bem vestida hoje. Ela respondeu que ele não veio às aulas de artes marciais há mais de 15 dias, então pediu que Shen lhe contasse honestamente o que ele estava fazendo todo esse tempo. O protagonista disse que estava praticando todo esse tempo e estava muito orgulhoso de si mesmo. Por isso pediu para a menina não se preocupar, pois ele já é um grande taoísta celestial e o exame será fácil para ele. A garota, vendo isso, pensou que ele realmente não levava nada a sério. Em seguida perguntou se o jovem avançou para a segunda camada do domínio de fortalecimento corporal. Shen orgulhosamente respondeu que já está no auge da quinta camada do domínio de fortalecimento corporal. Qing não acreditava, até porque era impossível subir tão rápido. Então ela furiosamente saiu na direção oposta. O herói não esperava que ela fosse reagir assim e perguntou ao amigo por que a garota não acreditava nele. Jian respondeu que era difícil acreditar que alguém chegou tão longe em apenas 15 dias.
De repente um ancião apareceu e informou aos discípulos que o exame vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eles podem formar equipes de até 3 pessoas para entrar na montanha. Podem usar os métodos que preferirem para coletar ervas espirituais e derrotar bestas espirituais. Principal é que se alguém encontrar perigo pode procurar ajuda dos professores da academia. A montanha está cercada por mestres que vão garantir a segurança de todos, mas o homem avisa que quem pedir ajuda será desclassificado. Todos ouviram com muita atenção o ancião Beni dizer que os caras deveriam voltar aqui em 3 dias e ele anunciaria a segunda etapa do teste. Nesse momento todos estavam eufóricos e entenderam que a prova estava prestes a começar. De repente King corre para cima de Shen e seu amigo. Ela avisa que essa regra era perfeita para os meninos e acrescentou que eles poderiam se unir e chamar uma terceira pessoa. Assim era fácil obter uma pontuação mais alta e levar a recompensa da academia. O protagonista respondeu que eles não precisavam de uma terceira pessoa porque já haviam caçado bestas, então seriam capazes de lidar juntos. A garota respondeu que ele é um completo idiota convencido e foi embora. Kim estava muito brava com ele porque estava pensando em se juntar à equipe dele. Jin, olhando para o nosso herói, disse que a irmã só estava muito preocupada com ele. Shen perguntou o que o amigo estava falando e disse que a menina só estava preocupada com a recompensa. Foi por isso que ela se aproximou deles. Após a conversa todos foram para a montanha e nosso herói, seguindo com seu amigo, também foi junto com toda a multidão de estudantes. Em seguida Jian perguntou ao irmão se eles realmente não procurariam mais ninguém em sua equipe. Shen disse que era preciso ver como as coisas iriam e se quisessem levariam alguém forte porque não precisavam de aliados fracos. Depois disso Jian desistiu achando que o protagonista estava realmente certo. Naquele momento ele pediu ao irmão que olhasse na direção para onde ele estava apontando. Nesse momento Shen viu Mushui andando e rindo ao lado de um cara. Jian explicou que esse cara é o jovem mestre Ming, um estudante interno do pavilhão Tigre Branco. O protagonista só ficou em silêncio e depois disse que não era da sua conta com quem Mushui queria ficar. Shen tentou dizer isso o mais desapegado possível para que não parecesse que ele estava sofrendo. No momento seguinte Min chamou a atenção de Jian perguntando se um gênio como ele ia realmente ficar na mesma equipe que o irmão perdedor. Min acrescentou que Jian definitivamente não passaria se continuasse ao lado de Shen. Jian, com seu olhar ameaçador, respondeu que não era problema dele. Min, cobrindo o rosto, disse que estava apenas lembrando o rapaz de forma amigável sobre a pessoa que estava na equipe. Em seguida abraçou a garota e se despediu dos caras desejando boa sorte. O protagonista ficou em silêncio e atrás deles estavam todos os outros alunos que também iam para aquela montanha. Os discípulos começaram a discutir que Jian realmente se juntou ao jovem Shen, mas embora ele seja muito forte não tem como carregar a equipe, e com o Shen na equipe ninguém iria querer se juntar. Todos disseram que o protagonista seria carregado pelo amigo. Depois de algum tempo a noite caiu e todos que estavam na seita começaram sua batalha. Nosso herói enfrentou um enorme urso e o atacou. Ele usou uma técnica de fogo para derrotá-lo de uma só vez. Shen lidou com o urso e pediu ao amigo que levasse o troféu. Jian disse que o protagonista era ainda mais rápido do que ele, foi capaz até de eliminar um urso da terra em um golpe. Shen respondeu que protegeria seu amigo e sugeriu passar para o próximo objetivo. De repente, enquanto caminhavam, notaram um grupo de rapazes correndo e decidiram ver o que estava acontecendo ali. Naquele momento todos observavam o céu e olharam para o relâmpago. Eles diziam que era a diferença entre o céu e a terra. Os relâmpagos piscaram no céu e em seguida 2 idosos saíram de lá. Um deles disse que isso não era um milagre, é apenas uma veia terrestre desencadeando uma aparência celestial. O velho continuou falando para todos os alunos saírem daqui e continuassem o exame. Ele acrescentou que isso era perigoso e perderiam a vida se fossem arrastados para lá. Todo mundo que ouvia sobre isso não podia acreditar em seus olhos e decidiram deixar este lugar. Nosso herói ficou para assistir e se perguntou se ele poderia compreender os segredos do raio, já que sua arte secreta é capaz de compreender tudo entre o céu e a terra. Shen decidiu que ele tinha que começar a cultivar e usar sua energia agora. Naquele momento um raio o atingiu e os anciãos ficaram surpresos. Depois de ser atingido por um raio ele começou a cair de joelhos. Jian correu direto para ele. Nesse momento o jovem estava deitado no chão. Todos estavam tentando descobrir o que havia acontecido com Shen. Os anciãos correram até ele e tocaram o pulso confirmando que estava vivo. Em seguida um dos homens disse que o menino foi atingido por um raio e ainda estava vivo. Ele pediu ao amigo que não se preocupasse porque ia levá-lo para o tratamento.
Jian respondeu que o protagonista era seu irmão e acrescentou que ia com eles, mas o velho mandou ele continuar o exame pois amanhã o protagonista já estaria bem e poderia continuar com ele. Em seguida o velho carregou o Shen no ombro. Na manhã seguinte o protagonista abrindo os olhos não entendeu de jeito nenhum onde não estava, então lembrou de como um raio o atingiu. Essa foi a última coisa que o cara se lembrou. Naquele momento tocando seu estômago ele percebeu que a energia do raio estava contida nele. Parece que a arte secreta do dragão demoníaco primordial absorveu o raio de ontem e o transformou em Ki Trovo Celestial. Justamente no momento em que o atingiu, Shen se levantou da cama pensando que agora ele era invencível. No momento seguinte ele abriu as portas e percebeu que estava em algum tipo de templo. Uma menina estava sentada bem na frente dele pintando um quadro. Shen decidiu se aproximar da menina e logo sentiu sua aura forte. Shen acreditava que aquela menina era uma mestra de inscrição. Um mestre de inscrição é uma profissão auxiliar de um taoísta celestial. Seus status são altos e eles são prestigiados em todo o continente. Qualquer mestre de inscrição é um taoísta celestial, mas nem todos os taoístas celestiais conseguem se tornar um mestre de inscrição. Eles criam formações com uma variedade de efeitos auxiliares que são extremamente úteis tanto no cultivo quanto no combate. Alguns padrões podem ser colocados em armas e armaduras para fornecer um aumento de poder. Nesse momento o protagonista notou a roupa da garota e pensou que ela parecia a menina do lago. De repente Ling se virou para ele e perguntou se o jovem tinha acordado. Shen perguntou se ela era uma mestra de inscrições. A menina ficou surpresa e olhou para ele perguntando como sabia. De repente apareceu um homem chamado Guan interrompendo a conversa. Ele perguntou se o protagonista sentia o poder espiritual de outras pessoas e ele respondeu que sim. Guan voltando-se para Shen perguntou se ele sentia tudo isso, ao que o jovem respondeu que sentia. O homem perguntou ao nosso herói se ele queria aprender algo. Shen se ajoelhou no chão e respondeu afirmativamente. Guan ficou completamente surpreso com tal reação, mas a menina pediu ao pai para não aceitá-lo porque Shen não presta. O protagonista apenas olhou para o senhor que estava à sua frente. O homem foi tão generoso e disse que como seu discípulo o jovem tinha que se lembrar de uma coisa. Ele não deveria ser medíocre e se não se destacasse em 5 anos, então seria expulso da academia. O protagonista ajoelhado na frente do pai da menina concordou com suas condições e perguntou ao mestre como ele precisava se destacar. Guan disse que o jovem deveria se tornar uma celebridade no Império Oriental. O protagonista ficou surpreso que só tem 5 anos para ser famoso. Ele lembrou que nunca saiu nem da sua cidade, então não entende como vai ficar famoso em todo um continente. O pai de Ling perguntou se ele tinha algum problema. Shen sorriu dizendo que não havia absolutamente nenhum problema e tentou parecer imperturbável, mas nosso herói pensou consigo mesmo que primeiro ele precisava se tornar um mestre de formação, ainda era cedo para pensar em glória. Ling assistiu a tudo isso completamente sem saber o que tinha na cabeça do protagonista. Em seguida Guan se dirigiu ao cara como um pequeno taoísta. Ele disse que ficaria na academia por um curto período de tempo. Então o protagonista deve aprender o máximo que puder. Shen aceitou suas palavras e o pai da menina lhe explicou que não havia necessidade de tanta formalidade. Fora que Shen ainda estava esperando o exame interno da academia, então o jovem tem que ir e terminá-lo. Nesse momento Guan pediu a Ling para acompanhar o protagonista até a saída e ela obedeceu. Ling o acompanhou para fora do portão e Shen disse que não sabia que o pai dela era mestre de inscrição. A garota o interrompeu e perguntou por que ele se importava. Em seguida o herói perguntou qual é o seu nível de cultivo atualmente e se ela avançou para a 6ª camada do domínio de fortalecimento corporal. A garota novamente perguntou por que ele se importava e rapidamente fechou o portão na cara dele. Shen gritou que ela ficava mais linda com o cabelo amarrado e a garota não deu atenção. Depois de algum tempo nosso personagem principal voltou para a montanha. Enquanto Shen estava se refrescando o amigo estava lutando com um lobo. Jian tentava atingir o animal quando o protagonista disse que ele estava cada vez mais forte. Ele bateu palmas para o amigo. Surpreso com a forma como o cara lidou rapidamente com o animal, Jian ficou muito feliz e perguntou se Shen estava bem. O herói respondeu que um raio tão pequeno não seria capaz de acabar com ele. Ele estava confiante e sorriu para seu amigo novamente. Jian sabia que ele estaria bem e disse que eles precisavam continuar destruindo monstros. Então eles seguiram pela floresta em sua próxima missão juntos. 3 dias depois todos voltaram a se reunir perto do palácio. O protagonista estava de pé perto de um dos pilares com Jian. Ming veio até eles perguntando se ninguém se juntou a eles. Mushui estava ao seu lado e o protagonista mandou o cara deixá-lo em paz.
Min questionou quantas bestas espirituais o jovem havia destruído para ter tanta arrogância assim. Em seguida ele abraçou Mushui e Shen tentou não prestar atenção. De repente um ancião apareceu e explicou que todos deveriam levar até ele tudo. O que pegou? O homem acrescenta que as equipes que obtiveram mais de 3 ervas espirituais ou caçaram mais de 3 bestas espirituais passarão para a próxima etapa. Quanto maior a quantidade de ervas ou materiais de bestas, maiores serão as recompensas. Nesse momento Ming mandou seu servo entregar seu saque. O ancião disse que eles destruíram 7 bestas espirituais e coletaram uma erva espiritual. Então Min e Mushui passaram para a segunda fase. Nesse momento Min perguntou o que o protagonista achava, mas Shen apenas pediu para Jian entregar o saque deles. De repente vemos Jian tentando carregar um enorme saco. O pacote era enorme e ocupava metade da área. Isso surpreendeu todo mundo porque ninguém esperava um saque desse tamanho. Min e Mushui ficaram especialmente surpresos depois de ver a bolsa. Nesse momento todos perguntaram quantas bestas e ervas estavam nesse enorme saco. As pessoas até cogitaram ser falso e só ter galho dentro do saco. O ancião disse que o jovem tinha que abrir essa sacola e mostrar seu conteúdo. Todos ficaram incrivelmente surpresos com o que viram e ninguém podia acreditar como isso era possível. Existem todos os tipos de animais e medicamentos. As pessoas começaram a contar quantos animais os caras tinham eliminado. O ancião pediu ao seu discípulo que verificasse tudo. Depois de um tempo o velho disse que a equipe de Shen eliminou 90 bestas espirituais e trouxe 5 materiais espirituais. Então eles foram para a próxima etapa. Todos estavam tentando descobrir como Jian poderia caçar 90 bestas espirituais em 3 dias sozinho. As pessoas ainda desacreditavam do protagonista. Nesse momento o ancião disse que os caras eram ótimos e poderiam ir se preparar para a próxima rodada. Os amigos deixaram a praça e Shen perguntou a seu amigo como ele achava que seria a recompensa por eles trazer tantos materiais e besta espiritual. Jian respondeu que não sabia a resposta, mas ficou feliz que Shen pensou em coletar algumas ervas espirituais para eles. Nesse momento King saiu para encontrá-los e indo até Shen perguntou como o jovem fez para acabar com tantos animais. O protagonista respondeu que já tinha falado a ela que agora ele é um grande taoísta celestial. Então seu poder é imensurável. A menina disse que isso deve ter sido mérito de Jian. O amigo tentou contradizê-la dizendo que era tudo por causa de Shen, mas a garota agarrou Shen pelos ombros e respondeu que de qualquer forma eles já passaram, mas a próxima rodada não foi projetada para a equipe, então ela diz que o protagonista tem que fazer todo o possível para ir mais longe. O herói respondeu que sua irmã não deveria se preocupar porque tudo ficaria bem. Depois que a garota saiu, Jian disse que o amigo havia eliminado mais da metade desses animais, mas o protagonista pediu ao amigo que não se preocupasse e acrescentou que agora deveriam focar na próxima etapa. Jian disse que Shen deveria mostrar todo o seu poder. Na próxima etapa, nesse momento Mushui ouviu suas conversas e o protagonista respondeu que daria seu melhor. Depois de algum tempo o idoso anunciou que a primeira etapa havia sido concluída. Todos que passaram tinham que vir para o segundo turno amanhã. Os pais dos alunos estariam presentes durante a segunda etapa da prova, então era necessário se comportar decentemente. Jian perguntou se o protagonista achava que o pai deles ia. Shen disse que era difícil dizer dado o caráter do pai. Então Jian pensou bastante que se apenas o vovô pudesse vir ele ficaria muito feliz com isso. Mas o prota disse que não conseguia nem pensar nisso pois o vovô definitivamente não virá porque não gosta de sair de casa. Ambos achavam que o vovô ficaria feliz se eles passassem no vestibular. Shen disse que se passar nos exames e entrar na academia interna, eles ganhariam acesso a técnicas de cultivo e artes marciais. Em sua mente o protagonista pensou que embora seja dono da mais alta técnica da espada demoníaca do dragão, ele conhece apenas uma arte secreta. No dia seguinte todos voltaram à praça e os pais dos alunos também chegaram. Nesse momento nossos heróis também chegaram à arena e o irmão pediu que Shen olhasse para o pai. Em seguida apontou o dedo para o lado. Zé é pai do protagonista e pai adotivo de Jian. Em seguida os dois correram para o pai. Eles duvidaram que Zan viria e agora estavam muito felizes. Zan quando viu os filhos disse que ainda estavam impulsivo e pediu que o ouvisse. Ele disse que deixaria de ser pai se ambos falhassem no teste. Toda a alegria dos garotos foram embora e Shen achou que isso era demais. Nesse momento Jian ajoelhou e queria dizer algo ao pai. Zan sorriu e disse que tinha ouvido que o filho já avançou para a 7ª camada de domínio de fortalecimento corporal. Nesse momento Jian perguntou quem começou esse boato e desde quando ele dominou a primeira parte. De repente o pai gritou para o protagonista questionando como ele ousou ofender Mushui. O homem queria que ela fosse sua futura nora. Shen
Não acreditou que seu pai estava gritando isso e apertou os olhos para Mushui que estava atrás dele. O pai da garota virou para Zan e perguntou quando sua filha se tornou sua nora. As duas crianças ficaram de pé e viram os pais completamente incapazes de entender a briga. Outros homens começaram a sussurrar pelas costas de seus pais que tinham ouvido que o jovem Shen estava na academia há 3 anos e ele ainda estava no primeiro nível de fortalecimento corporal. Então eles achavam que Mushui não ficaria com um perdedor desse. Outro cara disse que Mushui tem excelentes habilidades profissionais e o cultivo dela está na terceira camada do domínio de fortalecimento corporal, então com certeza ela passará no exame e se tornará uma estudante interno. Todo mundo estava fofocando e o protagonista ficou muito irritado. Ele ouviu tudo que as pessoas diziam em silêncio. Alguém disse que não sabia se era verdade ou não, mas havia rumores de que o jovem Shen havia despertado um espírito marcial. Todo mundo achava que era um boato inventado. O pai, ouvindo todos esses boatos e fofocas, também ficou bravo. Então ele disse a Shen para ir e se preparar para a prova. Quando o protagonista se afastou, o pai pensou consigo mesmo que tinha grandes esperanças nele. Além disso, ele notou que Shen e Mushui estão distantes. Ele queria saber o que acontecia entre os dois. Neste momento, o ancião avisa a todos que fizeram algumas mudanças no exame e o teste de ontem foi apenas um teste de entrada. Então, hoje começa o verdadeiro exame e este exame terá 3 partes. Aquele que passar nas 3 partes se tornará um estudante interno. Jian diz ao protagonista que ontem eles ficaram em primeiro, mas era apenas um teste de entrada. Mas Shen ficou feliz com isso e disse que estava tudo bem. Ele acrescentou que independente de qual fosse a prova era preciso continuar a vencer primeiro. O ancião também disse que a academia discutiria o desempenho geral e faria uma lista de 10 líderes. Haveria uma recompensa especial para o primeiro lugar. Seria a Pílula do Dragão. Todos os alunos, depois de ouvir sobre a Pílula do Dragão, estavam insanamente inspirados que um prêmio tão grande estava esperando por eles. Dizem que a Pílula do Dragão é uma obra-prima de um grande alquimista. Seu principal material é a força vital do dragão. Ele tem propriedades surpreendentes e pode melhorar significativamente o seu corpo, aumentar a força e dar boas chances de ajudar alguém no domínio de fortalecimento corporal, romper para o domínio barreira espiritual. Os pais, olhando para tudo isso, pensaram que esta era uma recompensa muito generosa. Em seguida, o idoso continuou e disse que além do prêmio principal, os 3 primeiros receberiam uma única pílula de fortalecimento. Já os lugares de 4 a 10 receberiam 10 comprimidos de um pequeno elixir. Nosso herói também se inspirou depois de ouvir sobre a única pílula de fortalecimento. O jovem ficou muito feliz e pensou que ele estava no auge da 5ª camada do domínio de fortalecimento corporal, e para avançar para a 6ª camada é preciso fortalecer os órgãos. Mesmo com a herança do dragão demoníaco primordial ainda vai levar algum tempo, é por isso que o protagonista precisa da pílula. De repente, naquele momento, toda a multidão viu Ling e quis olhar para ela. Ling e Ming entraram na praça. Eles eram 2 das pessoas mais talentosas de sua seita. Todos diziam que esses 2 eram um bom casal. As pessoas começaram a fofocar que Ming não era digno da bela Ling. Nesse momento, Ling estava indo direto para o nosso herói. O protagonista viu a garota e a chamou de sua deusa. Em seguida, Shen perguntou se ela sentiu falta dele. Ling sorri e diz para ele não falar bobagens. Ling, vendo o protagonista, ficou completamente zangado e mandou ele sair de perto de Ling. Mas Shen, colocando a mão no ombro de Ling, respondeu que ele e a garota estavam apaixonados. Então o cara não deveria se meter entre eles. Isso chocou muito o rapaz e as pessoas começaram a conversar sobre o que ouviram. Acontece que Ming era obcecado por Ling e havia sido rejeitado pela garota várias vezes. Ele não entendia como ela podia se apaixonar por alguém como Shen. Todo mundo estava fofocando sobre esse assunto e essas fofocas irritaram Ming completamente. De repente, o ancião fez uma declaração de que o primeiro teste é de força. Todos vão atacar o pilar usando todo o poder que possuem. Cada metro de luz que subir no pilar representará 100 de força. Se o pilar ascender pelo menos 10 metros, você passará para a segunda parte. O protagonista ouve atentamente. De repente, Min diz que Shen precisa ter 1000 de força para passar nesta parte do exame, mas com o seu físico fraco vai passar mal tentando e não conseguirá. Então o homem diz que é melhor o protagonista desistir antes de passar vergonha. Nesse momento, o herói mostrou a língua para mim e disse que conseguiria passar sozinho. O cara continuou a xingá-lo de lixo. Shen continuou a provocá-lo e Ling riu. Naquele momento, o ancião disse que era possível começar o teste. As pessoas começaram a fazer o teste e vários foram desclassificados por não conseguir os 1000 pontos de força. Os que tentaram acertar a coluna usando sua força e não conseguiram se chatearam.
A fila continuou e nosso herói acompanhou de perto o que acontecia. Atrás dele os jovens falaram sobre como a primeira rodada do exame oficial foi difícil, mas se todos chegassem lá seriam capazes de obter todos os tipos de recursos de cultivo. Então oraram para que eles tivessem mais de 1000 pontos. Logo um dos jovens ganhou 1000 pontos e passou. Ele ficou insanamente feliz. Nesse momento o protagonista estava pensando que mesmo que passassem na primeira rodada do teste de força, não tem como ter certeza que teriam sorte nas outras duas rodadas. Shen continuou a observar aqueles à sua frente. Nesse momento um jovem se aproximou e bateu no pilar acertando 2200 pontos. O examinador foi surpreendido e informou que o jovem passou. Todos também ficaram surpresos e olharam para o cara na frente deles. Esse homem era Ping e ele nasceu com uma força incrível. Agora ele pratica uma poderosa técnica familiar. Não é à toa que sua força de punho era de 2200. A família dele é rica, então esse cara pode se dar ao luxo de comer pílulas de reforço e elixires. Nesse momento o protagonista se aproximou de Ling e disse que Ping mesmo usando tanta pílula só conseguiu 2000 de pontos. Ele acha que isso é um desperdício da técnica especial de sua família. Ling responde que queria ver como Shen superaria essa prova. O herói ouvindo as palavras da menina pensou que ela certamente não acreditava nele, então sugeriu que ela fizesse uma aposta. A garota ouvindo sobre a aposta se interessou, então Ling disse que se Shen não conseguisse quebrar o recorde de 2000 ele correria pela cidade sem roupas. O protagonista ouvindo isso ficou naturalmente envergonhado porque não esperava essa resposta. Mas então ele decidiu perguntar o que aconteceria se ele ganhasse. O cara pensou consigo mesmo que a menina tinha que realizar qualquer um de seus desejos. A garota, como se estivesse lendo seus pensamentos, disse que se o cara ganhar ela cumprirá qualquer um de seus desejos. O protagonista respondeu que queria um beijo. A garota achou que ele estava muito confiante em si mesmo, mas ela lhe deu essa confiança e achou que o cara provavelmente estava blefando. Então disse que promete beijá-lo. Nesse momento foi a vez de Ming. O cara se aproximava da coluna e tinha que mostrar sua força. Todo mundo estava se perguntando quanto seria sua força já que ele é um dos 3 lutadores mais fortes da academia. Nesse momento Ming arregaçou as mangas e se aproximou da coluna. O examinador esperou em silêncio que o jovem atingisse. Alguém da multidão disse que não podia acreditar que o jovem seria capaz de superar a barreira com 3000 pontos. As pessoas olharam isso surpresos. Nosso herói também estava na fila e achava que isso não era nada. Parece que Ming usou uma técnica especial para fortalecer o golpe e acertar a coluna. O examinador relatou que o golpe foi de 3100. Todos ficaram surpresos em como o jovem superou essa marca. Min se voltou para o herói e perguntou se ele via diferença. Shen começou a fofocar algo no ouvido de Ling e Min ficou irritado por ter sido ignorado. Neste momento o examinador anunciou que o próximo na fila seria Jian. O jovem passou pelo irmão e o protagonista esperou que ele completasse essa tarefa. Jian perguntou se precisava bater com força total e nosso herói respondeu que é claro. Ele pediu para o irmão mostrar do que era capaz. Em seguida Jian se moveu para a coluna e estava pronto para mostrar a todos sua força. As pessoas comentaram que o garoto já estava na 6ª fase do fortalecimento corporal. Nesse momento Jian se preparou e acertou a coluna com todas as forças. O jovem mostrou a todos seu verdadeiro poder e em seguida o examinador olhou para cima tentando descobrir o quanto Jian tinha conseguido. Todos os outros que estavam assistindo ficaram chocados. Jian teve 4100 de força. As pessoas falavam que ele acabou por ser mais forte do que Min e acrescentaram que talvez ele estivesse treinando secretamente. Todo mundo achava que Jian era realmente um talento. Jian continuou de pé ao lado da coluna e assistiu enquanto todos fofocavam sobre ele pelas costas. Em seguida o pai apontou para si mesmo e pediu que todos olhassem porque ele era o pai de Jian. O homem que havia discutido com ele anteriormente não estava com a cara muito boa. Ele achava que o sucesso do filho não tinha nada a ver com Zhan. Nosso herói ficou feliz por seu irmão ter passado e gritou que Jian aprendeu com ele. Ling não entendeu por que Shen estava tão feliz se não foi nem ele. O protagonista respondeu que o sucesso do irmão é o sucesso dele também. Nesse momento os discípulos sussurraram que 2 dos 3 melhores já haviam passado, então agora só faltava Ling. Todos estavam esperando um golpe magnífico da menina e quando ela se aproximou do pilar todos a olharam com olhos amorosos. Shen a encorajou dizendo que agora era a vez dela. Ele estava muito interessado em ver qual é o nível da força dela. A menina pisou no chão caminhando em direção ao pilar. Em seguida, usando sua força, ela bateu no pilar. O examinador disse que seu golpe era de 2900. As pessoas não acreditaram que a
Garota podia ser mais fraca que Ming. Isso surpreendeu muitos rapazes porque sua deusa deveria ser o top 1 e a garota não bateu como eles esperavam, mas para a menina isso não importava. Enquanto isso, Shen disse que não era ruim vê-la desferir um golpe desse. Ele pensou que Ling estava apenas no auge do 5º nível. Se ela tivesse se movido para o 6º nível, sua força de impacto definitivamente teria ocorrido. Naquele momento foi anunciado que o próximo era o protagonista. Ling estava se perguntando qual seria o resultado de sua aposta e viu que Shen caminhou confiante em direção à coluna. Ela não conseguia entender por que o jovem estava tão confiante e pensou se ele realmente queria beijá-la. A garota ficou envergonhada com seus pensamentos e balançou a cabeça de um lado para o outro pensando que isso nunca deveria acontecer. No momento seguinte, nosso herói estava aquecendo antes de seu golpe. As pessoas não entenderam o que o jovem estava fazendo. De repente, Shen começou a cultivar sua energia e todos os que o observavam gritaram que era impossível. Shen poderia realmente fazer seu corpo emitir uma poderosa vibração de ossos. Neste momento, Min e Mushui também não podiam acreditar em seus olhos. Afinal, eles acreditaram que o herói ainda estava na primeira etapa do domínio de fortalecimento corporal. Ninguém podia acreditar que o cara já estava na 5ª fase. O jovem acabou por ser mais forte do que todos imaginavam. Ling ficou com raiva porque achava que Shen mentiu para ela. As pessoas cogitaram que o herói teria cultivado a força às custas de algum tipo de pílula milagrosa. A força de seu golpe era simplesmente aterrorizante. Nosso herói, muito confiante em si mesmo, decidiu que era hora de atacar esta coluna e, usando um golpe torcido, fez um golpe tão poderoso que nada era visível na arquibancada. Em seguida, olhando para a coluna, o examinador disse que o jovem tinha 3.500 de força. As pessoas assistindo não acreditaram que Shen poderia passar Ming. Nesse momento, Mushui ficou muito surpreso e Min disse que isso não significava nada em uma luta 1 contra 1. O protagonista rapidamente lembrou da promessa e pediu para Ling dar uma olhada, mas quando olhou viu que a menina havia desaparecido de seu lugar. Shen disse para a menina não se esconder, pois de qualquer jeito eles vão se beijar já que fizeram uma aposta. Enquanto isso, Ling estava fugindo para a floresta. Ela estava brava achando que o protagonista tinha mentido e ela disse em voz alta que nunca deixaria que ele a beijasse. Ling estava muito irritada e não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Enquanto isso, o herói se afastou da coluna muito feliz. Todos estavam apenas observando o jovem de boca aberta e ele foi para seu irmão que o esperava não muito longe. Nesse momento, King observou o herói e disse se lembrar que 15 dias atrás ele estava na primeira camada do domínio de fortalecimento corporal, mas em apenas 15 dias ele avançou até a 5ª camada. A garota estava muito feliz pelo seu amigo. Em seguida, Jian parabeniza o irmão. Nesse momento, o ancião, saindo na frente de todos, disse que a primeira parte do exame terminou. Aqueles que passaram no teste de força podem participar da segunda parte do exame amanhã cedo. Depois disso, os anciãos deixaram a praça. O sol estava se pondo e nossos heróis voltaram para casa. Jian, pulando em sua cama, perguntou ao irmão como ele achava que seria o teste amanhã. O protagonista respondeu que provavelmente, como de costume, seria um teste de combate. Shen continuou a dizer que eles ganhariam qualquer um e não precisam mais manter um perfil discreto. Jian, sentado ao lado do irmão, perguntou se ele achava que seu avô viria à cerimônia amanhã. Shen suspirou e, mesmo desacreditado, disse que muito provavelmente ele viria. Enquanto isso, em outra casa, o pai de Guanming disse ao mestre do pavilhão Tigre Branco que eles não se viam há muito tempo. Ele não esperava que Yuan tivesse atingido um nível tão alto de cultivo e acrescentou que o admirava. O mestre do pavilhão do Tigre Branco estava sentado e bebia em seu copo. Ele também respondeu que o tempo voou muito rápido e parecia que ontem ele havia treinado com Guanzi na academia interna. Os homens sentaram à mesa e continuaram a conversa. Guanzi contou ao amigo que Min confiava nos seus cuidados para quando entrar na academia interna. Yuan respondeu que seu amigo não deveria se preocupar porque depois deste exame Ming seria aceito no pavilhão do Tigre Branco e ele o aceitaria pessoalmente como seu aluno. O pai, olhando para o filho depois de conversar com o amigo, pediu que ele se curvasse ao seu mestre. Min imediatamente se ajoelhou e se curvou para o mestre dizendo que estava feliz por conhecê-lo. Yuan pediu que o menino se levantasse. Em seguida, Guanzi disse que ouviu que Yuan será o responsável pela terceira parte do teste. Yuan respondeu que com as habilidades marciais do Ming ele não terá dificuldades para passar no teste. O pai também queria que as pílulas do dragão pertencessem a Ming. No dia seguinte, todos se reuniram na praça novamente esperando o novo exame que a academia estava preparando para eles.
Porque assim eles seriam capazes de passar e mostrar do que eram capazes. Então todo mundo estava esperando que os anciãos iria preparar. Zan diz ao filhos que ontem eles foram muito bem e ele estava orgulhoso. O homem acrescenta que o seu velho disse que depois do exame eles poderiam ir para casa por alguns dias. Isso inspirou muito Shen e Jian. O pai contou que o idoso pediu que ele desse um recado para os caras. Ele disse que eles deveriam manter suas cartas na manga. Os caras o ouviram atentamente antes da próxima etapa da competição. Após alguns minutos, os velhos informaram que a segunda rodada dos exames internos da academia começaria em breve e os testes seriam para verificar a mente. Todos os estudantes entrarão no arranjo de espírito refinado de grau inferior, mas não deve deixar suas mentes se abalarem e terão que passar dos 5 níveis. Aqueles que conseguirem serão classificados. As pessoas ficaram surpresos porque não entenderam o que deveria estar por trás do teste da mente inabalável. Todos tinham ouvido falar sobre isso pela primeira vez e estavam interessados. O ancião segurava um círculo de energia acima dele e naquele momento esse círculo se transformou em uma luz poderosa que estava no chão da praça. Em seguida o ancião disse que todos os alunos que iriam fazer o exame tinham que entrar na formação de purificação. Logo todos começaram a entrar nela e nosso herói foi primeiro. Assim que entrou o jovem se viu em uma grande floresta. Ele foi surpreendido quando viu uma grande floresta com feras gigantes correndo em sua direção. Shen, percebendo que tudo aquilo era uma ilusão, fechou os olhos e destruiu a ilusão. Os animais desapareceram de seu campo de visão, dividindo-se em peças pequenas. O primeiro nível foi aprovado. O rapaz achou que era muito fácil, então ele passou de nível em nível. No segundo nível o protagonista estava em uma batalha que ele também passou com sucesso, e o terceiro nível estava esperando por ele, que ele também passou facilmente porque não era nada difícil. O nível seguinte foi o quarto. De repente a ilusão era King Ling chamando ele para a cama. Shen corou e não podia acreditar nos seus olhos. Nesse momento as pessoas viram os alunos caindo do portal. Eles eram incapazes de resistir às ilusões que os atacavam e caíam diretamente no chão. O velho contou quantos meninos e meninas não aguentaram essa prova, pensando que muitos haviam falhado. O mestre do pátio do pavilhão do dragão e o pai de Ling também olharam para isso. O homem diz a Guan que seu novo discípulo não é nada mau. E acrescentou que Shen já passou dos 4 primeiros níveis em poucos minutos. Isso indica que o jovem tinha uma mente forte para as artes marciais e se tornaria um grande homem. Guan olhou para frente e pensou que Shen tinha recebido muitos elogios do mestre do pátio interno. Ele gostou muito, mas também pensou que o jovem não poderia baixar a guarda, pois era muito cedo para falar sobre quem ele se tornaria no futuro. Ele estava conversando com um amigo que todo mundo se esforça para o talento puro nas artes marciais, mas poucas pessoas sabem sobre a importância do coração. Se um cultivador com um alto nível não melhorar o coração marcial, um dia ele se arrependerá. O homem que estava ao lado de Guan disse que suas palavras eram de ouro e ele era muito sábio. Neste momento eles estavam observando Shen preso em uma ilusão no 4º nível. O mestre do pátio do pavilhão do dragão disse que Shen e Ling também passaram com sucesso de 3 níveis. Mas parece que o jovem Shen estava com problemas. Nesse momento o protagonista, olhando para as garotas à sua frente, ficou completamente confuso e esqueceu que estava em uma ilusão na sua frente. A ilusão de Kim pediu ao herói para ir até ela porque a irmã iria ajudar o jovem com seu treinamento. O protagonista não esperava isso e tentou ignorar a garota se afastando dela. Ele disse que a menina era falsa. Ela se apegou ao nosso herói e perguntou se ele queria tentar o cultivo duplo. Depois de ouvir falar em cultivo duplo, ele quase não conseguiu resistir. A garota sentada na cama o chamou e disse que era necessário fazer isso juntos. Mas então nosso herói percebeu que algo estava errado e, colocando a mão no rosto das meninas, disse que ela não era real. Nesse momento sentou-se em frente à ilusão de Ling e ela lembrou que perdeu a discussão, então ele pode beijá-lo o quanto quiser hoje. Shen não esperava isso e segurou a mão da jovem. Nosso herói abriu um sorriso e gentil. Guan viu a filha bem na frente do jovem e não acreditou em seus olhos. Ele ficou com um rosto de pedra. Nesse momento o mestre, que viu a reação do espadachim, disse que o jovem Shen estava no auge de sua vida. Por isso ele não podia se zangar e a tentação da beleza é normal. O homem acrescentou que os sábios antigos dizem que os heróis não conseguem superar a barreira da beleza. Nesse momento Shen percebeu que ela também era uma farsa e, ao parar a menina, ela perguntou se ele não gostava dela, mas o jovem entendeu que era uma ilusão e ela se dissipou bem na frente dele em pequenas peças. Desde jeito o 4º nível foi concluído com sucesso e nosso herói percebeu que ele tinha lidado com isso.
Agora Min, vendo algumas garotas à sua frente, ficou completamente surpreso e pediu que elas olhassem imediatamente para o atributo que estava em seu bolso. Nesse momento a ilusão imediatamente se dissolveu diante do jovem e o quarto nível foi concluído. O item que o mestre lhe deu para se conter e resistir à ilusão acabou sendo realmente útil. Min buscava ficar em primeiro lugar no exame. Naquele momento nosso herói estava em frente à estrada onde esqueletos rastejava. Ele rapidamente percebe que tudo isso era uma ilusão e foi para o quinto nível. O protagonista diz que apenas King e Lindy poderiam influenciá-lo, mas não os esqueletos fedorentos. Depois disso Shen facilmente passou esse nível e caminhou confiante em direção ao seu objetivo futuro. Ele quebrou essa ilusão em pequenos pedaços que se desfizeram diante de seus olhos e em seguida saiu do portal.